Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que os desfarei com a terra. Aí versículo 17 diz assim: Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei um pacto: entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. A Bíblia vem relatar acerca de um homem como eu e como você, mas um homem que vivia numa sociedade totalmente corrompida, ao ponto de Deus olhar para a terra e, devido a pecado que estava dominando a terra, Deus resolve destruir tudo. Deus resolve trazer um dilúvio sobre a terra, destruir todos os seres humanos que existiam sobre a face da terra. E a Bíblia diz que Deus ia poupar uma família, ia poupar Noé, juntamente com sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. A Bíblia vem falar que Noé vivia no meio dessa geração que seria destruída. A Bíblia diz que Deus não ia poupar nenhum homem sobre a face da terra, a não ser Noé e sua família. Mas a Bíblia diz que Deus olha para Noé, mesmo Noé sendo um homem com falhas. Noé não era um homem perfeito, não era sujeito às mesmas fraquezas que eu e você somos. Mas a Bíblia diz que Deus olha para Noé e Deus se agrada de Noé. Quando Deus olhava para a vida de Noé, Deus olhava e via algo diferente na vida dele, via um proceder diferente, via uma maneira de obedecer diferente, via uma maneira de engrandecer o nome de Deus sobre todas as coisas na face da terra. Então Deus se agradava da vida de Noé. Por isso Deus chama ele para falar. É interessante que a Bíblia começa a nos mostrar que Deus começa a determinar para Noé a maneira que ele deveria fazer aquela arca, dando as madeiras, dando como ele deveria fazer as portas, como ele deveria fazer as janelas, de tudo que ele deveria fazer naquela arca. Então a primeira coisa que chama a atenção é a obediência que Noé teve. Noé ouviu a voz do Senhor, creu na voz de Deus e começou a fazer aquilo que Deus havia determinado para ele. É interessante que ele começa a ouvir a voz do Senhor. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele crê que era Deus que estava falando com ele. Ele crê que era o Senhor, Criador de todas as coisas, que estava ali determinando as coisas para ele. Então ele se apressa em poder a obedecer a voz de Deus, a obedecer aquilo que Deus havia determinado para que ele pudesse fazer ali naquele momento. É interessante que Noé começa a procurar as madeiras, Noé começa a procurar aquilo que Deus havia determinado para ele fazer. Ele vai atrás de tudo conforme Deus havia determinado. Então a primeira lição que eu trago para mim e para você é que nós não podemos adorar o Senhor da maneira que nós queremos, da forma que nós queremos adorar. Nós não podemos fazer para Deus do jeito que nós queremos fazer. Nós temos que fazer para Deus do jeito que Ele quer, da maneira com que Ele quer que nós façamos, da maneira que Ele determina que nós façamos. Tudo que Deus estabeleceu para Noé, Noé foi fazer. Então, para mim e para você, a maneira que eu posso fazer para obedecer a Deus já está determinada também. Está dentro das suas escrituras. Então, a maneira que Deus quer que eu ande, a maneira que Deus quer que eu me proceda, está dentro das suas escrituras. Então, se eu quero agradar a Deus, se eu quero dizer, não, eu obedeço a Deus, eu tenho que primeiro examinar as escrituras de Deus e fazer conforme as escrituras de Deus estão determinando. Então, eu não posso fazer algo para Deus do meu jeito e achar que estou agradando ao Senhor. Se o meu jeito não for o jeito que as escrituras estão determinando, eu não vou estar agradando a Deus, porque Ele já deixou determinado. Então Noé entendeu isso. Noé entendeu primeiro, eu tenho que fazer conforme Deus determinou para mim fazer. A segunda coisa que nós vemos na vida de Noé é a fé. Fé por quê? Porque até então não chovia sobre a face da terra. E Deus fala para ele que ia chover, mas ia chover de uma tal forma que ia inundar toda a terra, matando todos os habitantes da terra. Então Noé creu numa coisa a qual seus olhos não haviam visto ainda. Ele acreditou numa coisa a qual ele não havia nenhum momento contemplado na sua vida. Então ele teve uma fé em crer naquilo que Deus falou para ele que ainda iria acontecer. Então a segunda coisa que eu posso trazer para a nossa vida também é: o Senhor Deus determinou na sua palavra, através
do seu Filho Jesus Cristo vindo à face dessa terra, morrendo na cruz do Calvário por mim, morrendo na cruz do Calvário por você, ele fez uma promessa para nós. Eu vou e vou preparar lugar para vocês. Aonde ele estiver, nós também vamos estar. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, eu tenho que ter fé para acreditar na promessa que o Senhor Jesus fez, que ele virá nos buscar outra vez. Então, se eu creio na promessa que Jesus fez, que ele virá me buscar para levar para onde ele está, eu tenho que me preparar para isso. E Noé se preparou para isso. Noé se preparou para entrar na arca. Então, eu também, como você, tenho que se preparar para entrar na arca, a qual Deus preparou para nós. Para entrar na arca hoje, a nossa arca não é de madeira. A nossa arca hoje se chama Jesus Cristo. E Jesus diz, eu sou a porta. Em João capítulo 10, versículo 9. E a Bíblia diz que nós temos que entrar por essa porta. Então, de uma certa forma, Jesus é a nossa arca, ele é a nossa segurança. Como a arca trouxe segurança para Noé, Jesus Cristo ele traz segurança para a minha vida, traz segurança para a sua vida. A partir do momento que nós entramos através dessa porta que se chama Jesus Cristo, entregando a nossa vida a Ele, nós encontramos descanso e segurança para a nossa alma. Mesmo nosso corpo, esse corpo matéria se desfazer, a nossa alma estará segura, a nossa alma estará descansando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Noé, ele teve fé em crer naquilo que seus olhos não viam. Então eu e você também temos que ter fé em crer naquilo que nossos olhos também não veem, porém as Escrituras falam que vai acontecer. Terceira coisa que eu e você podemos olhar para a vida de Noé é que Noé teve perseverança, teve paciência em esperar. A Bíblia diz que do momento que ele começa a construir a arca, leva 100 anos para o dilúvio vir. Mas ele não desiste, ele não desanima, ele não fica assim, mas será que vai acontecer? Será que vai vir mesmo um dilúvio? Ele não para questionar aquilo que Deus já havia determinado. Então, outra coisa que eu e você temos que ter é paciência. Se você já conhece o Senhor Jesus Cristo, tenha paciência. Tudo que ele prometeu vai se cumprir. Se ele disse que ele vai voltar, ele vai voltar. Porém, ele disse para mim e para você, o dia, a hora, ninguém sabe, somente Deus. Então eu e você temos que fazer o quê? Esperar com paciência no Senhor. Amém? Então Deus que abençoe você, Deus que guarde a sua vida e continue abrindo o seu coração para que você possa ouvir a palavra do Senhor e cada vez mais conhecer o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Deus que abençoe.